Shalom, queridos. Hoje é dia 13 de março de 2026. Essa madrugada, um míssil do Irã caiu em Israel, na região de Nazaré, e destruiu 80 casas. E a gente está debaixo daquela palavra, né? Do Senhor, que é o dia do Senhor. E que o Irã seria usado por Deus, né? Para destruir Israel. E se o Irã, depois de ter destruído Israel, e Gaza já estava destruído, né? Não quisesse dar Israel para o Senhor, aí sim a situação ia ficar feia, né? Aqui em Ezequiel 37, o Senhor falou para mim ler. E eu falei, nossa, o Senhor quer que eu leia Ezequiel 37? Eu li já ensinei, mas eu acho que eu apaguei. Né? Não lembro se está apagado ou não, mas o Senhor falou assim, vai lá e leia. Então vamos ler, né? Se o Senhor mandou, a gente obedece. Ezequiel 37:1 diz assim: a visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs sobre o meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Todos os dias, né, me vem uma pergunta assim, será que você ainda vai para Israel? E o Senhor me perguntou ontem à noite, filha, você crê que você vai para Israel? E a minha resposta foi, depois de tudo que está acontecendo, depois de tamanha destruição na região do Oriente, no sentido total, né? Houthis, Gaza, Irã, Israel, Líbano. Eu respondi ontem à noite para o Senhor, eu falei, Pai, tu sabes porque o meu coração é muita morte, morreu muita gente. Eu por mim, né, olhando toda a região do Oriente morta, morreu muito americano também. Eu acho que o Senhor volta, mas tu sabes. Tu sabes, essa foi a pergunta que o Senhor fez para mim ontem à noite. E eu respondi dessa forma, tu sabes. Tu sabes se o Senhor pode restaurar do nada novamente. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O Irã vai destruir. Gaza já está destruído. Mas o Irã vai ter que dar para o Senhor Israel. Senão o mundo acaba. Assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor está dizendo, ainda é possível as minhas duas testemunhas irem para Israel, o meu menino, de Isaías 11:6, em meu nome, diz o Senhor Jesus, governar Israel. Quando a gente vai lá para a palavra, corre, chama este jovem. Eu estou tentando achar aqui, na minha Bíblia, eu estou com uma mão só, né? Que agora o Senhor me pôs essa palavra no coração. E ela é tão interessante. Depois a gente lê ela. Vamos continuar aqui.
No 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, e cada osso ao seu osso. É possível, Senhor, restaurar. Não os mortos vão viver, mas é possível o Senhor restaurar o Oriente para ele, depois de tanta matança. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Mas, Senhor, eu perguntava para Deus, como é que todo mundo vai se converter ao Senhor? Senhor, eu não posso pregar o evangelho para todo mundo. Eu não tenho condições. Eu não sou capaz de evangelizar o Oriente Médio. Eu não tenho condições. Então, quando eu olhava, eu falava assim, muçulmano, porque o Oriente, ou ele é muçulmano ou ele é sionista, né? E eu olhava e falava, ninguém é de Cristo, ninguém conhece o Filho. Falava, meu Pai, não, vem buscar a sua igreja. Não há espírito no Oriente, Senhor. Não há ninguém que te conhece, não há ninguém que te teme, não há ninguém que te ama. Não havia neles espírito. Aí o Senhor falou, peraí que eu vou te mostrar. E ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Por quê? Porque os muçulmanos já eram de Cristo. Israel também. Mas depois que ó espada, fere o meu companheiro. E depois que o meu companheiro foi ferido, todo mundo se dispersou, todo mundo morreu. Profetiza sobre esses mortos para que voltem para mim, que vivam. E eles reviveram. É incrível. Todo mundo veio para o Papai Jesus. Já era. Estava morto, ressuscitou. E eu fiquei assim maravilhada, porque eu fico maravilhada diante do Senhor. Porque Ele faz tudo isso sozinho. Ele não tem ajuda de ninguém, ninguém não precisa de ninguém. Papai Jesus está fazendo sozinho tudo isso. Sozinho. E profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé. Os muçulmanos estão de pé. Israel está se levantando também. E se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Todo o Oriente Médio está de pé. Em Cristo Jesus. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O que acontece? Era para Esaú, né, o Irã, Edom, ser o pastor. Mas aí ele vendeu o direito de primogenitude. E aí ficou com Jacó. Então, quando o Senhor está falando, né, que a casa de Israel, né, por causa que é Israel que é o pastor. E o Irã é governo, é mundo. Veio para reinar mesmo, veio para ser potência mesmo. O Irã é uma potência. Ou ele é potência ou ele é pastor. Não vai ter outra opção. O Irã é uma potência. Todo mundo falou, Irã é uma potência, ele é uma potência, Edom é uma potência, a Rússia é uma potência, ou é potência ou é pastor, pastor não dá mais, então vai ser potência, então vai ser grande na terra.
Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair de vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Por quê? Porque eles, eram do Papai Jesus. Papai Jesus morreu, eles se dispersaram e agora eles voltaram para o Papai Jesus. E quem prega o Papai Jesus sempre foi Israel. Israel é pastor, não vai ter jeito. E aí eles voltaram, os muçulmanos voltaram para Israel. É por isso que Deus fala lá para o Irã: Irã, você vai destruir Israel agora, mas depois você vai ter que dar para mim. Porque se você não me der, o mundo acaba. E o Irã voltou para a casa de Israel. Queira o diabo queira, ou queira o diabo não queira. Eles estão com o Papai Jesus. Eles são de Deus. E eles voltaram para Israel. O Irã voltou. Eles já eram, se dispersaram, e o Senhor fala: nos últimos dias eu trarei de volta para mim. E o Senhor trouxe. E o restante também que estavam dispersos, de Israel também vem falando, o restante de Israel disperso, o Senhor também está trazendo. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu. É povo de Deus. O Irã é de Deus. Todos muçulmanos são de Deus. E o povo de Israel também. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, torna um pedaço de madeira e escreve nele, porque quem falou que o Irã não é da terra de Abraão? Ah, porque Israel é de Abraão e o Irã é do quem? Do papagaio? Do dinossauro? De quem que é o Irã? Ele é da terra de Israel também. É Isaac, é Esaú e Jacó? Quem falou que não é? Tu, pois, ó filho do homem, torna um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel e os seus companheiros, e torna outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam e se torne um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, quando eu te falar o filho, dizendo, não nos declararás o que significa essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu tornarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim. Efraim tem sido um problema, E as 2 tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e a farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tornarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Então a gente tem aqui o Netanyahu fazendo palhaçada, eu trazendo a palavra do Senhor, e o Senhor usando o Irã, e falando: Irã, é você que tem que entregar Israel para mim, o Mashiach falando. Eu lembro que quando a guerra começou lá em Gaza, a Babilônia sempre existiu, sempre não, de 20 e poucos anos para cá. Eles diziam assim, ela não é judia nada, ela é muçulmana. Eles falavam, o Netanyahu falava isso. E o povo que estava com ele. Ele juntou muita gente, porque eu estava protegendo,
que eu não queria que essas coisas acontecessem, né? Eu não queria essa guerra, eu queria que eles entregassem para o Senhor e houvesse paz, que é o que o Papai Jesus queria. Mas aí eles não quis, aí eu tive que profetizar. Irã, destrói Israel e entrega para o Senhor. Não é destruir Israel, destrói específico, né? E entrega para o Senhor. Então a gente tem a vara de Judá e a gente tem a vara de Efraim. O Netanyahu é efraimita e eu sou Judá. E nós temos essas duas varas. Vamos voltar para o 12? Portanto, profetize e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Ponto. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu sou o Senhor, disse isso, e o fiz, disse o Senhor. Vê a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, torna um pedaço de madeira, escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, escreve por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se torne um só na tua mão. Então, o que acontece? Eles vão ter que entregar para mim. Vamos ter que ser um só. Não tem jeito. E quando te falarem os filhos de teu povo dizendo, não nos declararás o que significa essas coisas? Fala pra gente o que está acontecendo. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tornarei a vara de José. Eis que tornarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim. Tá vendo? Através da vara do Netanyahu, que é efraimita, e das tribos de Israel, e as suas companheiras, e ajuntareis a vara de Judá e a Tânia, que é Judá. Na verdade, não sou eu que governo, é outra testemunha. E farei delas uma só vara, e elas se farão um só na minha mão. O mundo vai acabar agora porque o Irã está destruindo Israel, Gaza já está destruído. Quem destruiu Gaza? Efraim, Netanyahu. E quem destruiu Israel? A Tânia, Judá, através das profecias que Deus tem me dado. E Deus tem feito todas essas coisas. E tudo está na mão do Senhor. E os pedaços de madeira sobre que houveres escritos estarão na tua mão perante os olhos deles, que é a palavra do Senhor, que antigamente se escrevia nas madeiras, depois, enfim, nos pergaminhos, e agora nós temos assim, né, em forma de livro. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tornarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e levarei a sua terra. O Senhor está dizendo aqui para mim, ainda é possível você ir para Israel. Você só não vai se o Irã não entregar Israel para mim. Mas aí o mundo acaba. Então a gente precisa ver o Irã terminar essa guerra para ver o que ele vai fazer. Você vai entregar Israel para o Senhor, para o Mashiach, vai colocar a Tânia e o Felipe lá, ou você não vai fazer isso? Deus vai perguntar para o Irã, assim como ele perguntou para mim, ontem à noite. E eu disse, Senhor, tu sabes, eu não sei. Eu não sei. E o Senhor vai perguntar para o Irã. E o Senhor está falando que vai levar a gente de volta para a terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Aqui o Senhor está falando de toda a terra de Israel porque está dividida. As 10 tribos e Judá. Sempre foi dividida. Agora está dividida entre Gaza e Israel. Gaza e Israel é um povo só. Só que tem que ter um rei que é de Deus para governar Gaza e Israel. Não pode ser qualquer um. Não pode ser o Netanyahu e o Trump. Deus não escolheu os dois.
O mundo acaba, mas eles não governam Gaza e Israel. Tem que ser o escolhido de Deus. Tem que ser o jovem de Isaías. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Os livrareis de todos os lugares de sua residência em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eles estão falando, mas casa com criança, vai parar. Mas mata a mulher, bate mulher, vai parar. As mulheres são tinhosas, vai parar de ser tinhosa. Vai obedecer o Senhor. E o meu servo Davi reinará sobre eles. E todos eles terão um pastor. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitarão vossos pais, e habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então o Senhor está falando, eu tenho um rei para colocar lá, em Israel e Gaza, porém a terra é de Edom e Jacó. Tanto que aqui em Ezequiel fala que o terceiro templo, ele seria construído, né? E já foi. E que quando o templo fosse construído, haveria 2 olhos. E quando eu li isso, eu falei, eu não quero ir pra lá não, eu não quero olho, eu não gosto de olho, eu não gosto de maçonaria, de Illuminati, eu não vou. Até agora eu tava chorando a Deus, querendo, não vou. Aí o Senhor falou comigo, filha, não temas, porque o olho já está diante de todos vocês, é Gog e Magog. O templo já foi construído. E todo mundo vai adorar o Senhor nesse templo mesmo, não vai ter outro não. Só se ele for destruído, aí vai ter que construir outro. Não é porque aquilo lá é pedra, mas a união do povo é que Deus habita no meio do seu povo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita no povo, né? Esse ali é o lugar que Deus pôs para todo mundo estar junto, vai estar junto ali, né? Não tem outro não. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétua, e os estabelecerei, os multiplicareis, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Não tem esse negócio não de não ir no templo, não pode ir no templo não, fica tudo aberto, a terra aberta. O Senhor fala que eles vão caminhar junto, Edom e Jacó vai caminhar junto, é um só povo, não é dividido. Aqui em Israel não entra muçulmano, é deles. É filho de Isaac. É filho de Abraão. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão, o restante das nações, que tá tudo assistindo esse rolo, essa briga, essa confusão. Fiquei brava, falei assim, meu pai, eu quero minha capa e meus livros, eu quero ir embora. A grande tribulação é lá, e os brasileiros querem trazer pra cá, eu não quero não. Eu só choro. E Deus tem uma paciência. E as nações saberão que eu sou o Senhor. Mas pode trazer sim. O Senhor fala, não, mas é possível. Se continuarem tinhosos, se não me obedecer, se não entregar para mim, se o Irão não dá para mim o que é meu. Não Tânia falando, eu não tô falando eu. Tânia falando pro Irão, dá para mim. Não, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, tá falando pro Irão. Irão, dá para mim. Que eu sou o seu Deus, eu sou o Filho de Deus. Né? Mas se o Irã não der, aí vai ter, o mundo inteiro vai estar debaixo da guerra. Vai ter guerra mundial, mas o mundo acaba, né? Aí o mundo acaba, que o Senhor já falou, o mundo vai acabar. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém, queridos? Então essa é a palavra do vale de ossos secos, o Senhor trazendo de volta o seu povo, que está escrito aqui, né? Os que estão fora da terra, e a terra sendo dos dois.
Oriente Médio, todo mundo podendo usufruir. Não tem esse negócio de ser Israel, não. Mas sim, o Senhor vai colocar um governante lá, que é a outra testemunha, não sou eu, é o outro, né? Que é a vontade. Então agora nós vamos esperar o Irã, se ele vai obedecer o Senhor ou não. Né? E o Irã, queridos, são 2, né? Na verdade é 3, porque tiveram 3 esposas. Só que um Irã, eu falei, por que o outro Irã não tá? O outro Edom não tá? A gente só tá com 2 Edom, que é a Rússia e o Irã, né? Porque o outro Irã é Gaza. Porque Esaú casou com a filha de Ismael. Então Gaza já tá ali. É esses 3, que é Edom, Gaza. Tanto que o Senhor fala, Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon, vai escapar do rei do norte e do Netanyahu. Ah, Gaza não escapou. Será que não? Os Estados Unidos, o Trump e o Netanyahu queriam governar Gaza. Eles vão conseguir governar? É que a guerra ainda não acabou. Então agora a gente precisa ver o que o Edom vai fazer. Então vai se reunir Gaza, vai se reunir o Irã e vai se reunir a Rússia. E os 3 vão determinar, nós vamos entregar para o Machia Israel ou não vamos? E esses 3, quando eles se reunirem, aí a gente vai saber se o mundo vai acabar ou não. Agora a gente tem que esperar. Amém, queridos? Eu queria ler para vocês, né? A passagem que o Senhor